a gente vai conversar um pouco sobre investimento. Investimento, assim, na casa de 148 milhões de dólares no Brasil. Né? Um investimento basado em fechamento de parcerias, têxteis, tornando aí o Brasil um polo têxtil para a América Latina. Essa empresa ela pretende fabricar 85% das suas peças vendidas em território nacional nos próximos 5 anos aqui mesmo. Né, Marcelo? É uma iniciativa que quer atender essa demanda desse mercado brasileiro que só cresce para eles. Então, Paulinha, para falar um pouquinho para a gente como a Shein vem expandindo operações no Brasil e planejando a produção local de roupas, eu quero convidar ele, que é um executivo de experiência em vendas, investimento, negócios e e-commerce, lidera a operação no Brasil desde maio de 2022, formado em economia pela Unicamp, com MBA pela INSEAD, possui passagens pela Shopee, onde atuou como responsável por Business Development no Brasil e no Chile. Por gentileza, Felipe Feistauer. General Manager do Brasil da Shein. Seja bem-vindo, Felipe. Bem-vindo. Por favor. Acho que todo mundo, né? Todo mundo conhece, né? Shein não conhece o Felipe, mas eu conheci ele hoje. Mas conhece a empresa, Bom, né? Tem algumas empresas, como eu falei, tem algumas empresas que eu sou sócio. Então eu poderia dizer que eu tenho uma participação já. Meu cartão de crédito já está lá fixado por bastante tempo. Minha esposa deve estar aqui agora, feliz da vida, com esse bate-papo aqui. Bom, para a gente começar esse bate-papo, Felipe, queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. E começar pedindo para ti contar um pouquinho da história da Shein para a gente. Obrigado. Claro. Do meu lado também agradecer esse momento, né, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É a primeira vez que eu participo representando a Shein no evento desse tamanho. Então, fico muito feliz pelo convite. Muito feliz, agradeço também a presença de todo mundo aqui. E um agradecimento especial também para parte do meu time que também está aqui presente para nos ver aqui hoje, né? E contando um pouco mais sobre a história da Shein, ela é uma empresa que tem cerca de 10 anos. Começou em 2012 na China, né? E uma empresa de moda no mercado muito competitivo. Quem for para a China, acredito que muitos já tenham ido, sabem que a China, assim, uma competição entre as empresas é muito grande. E o fundador, o Chris Xu, ele viu uma oportunidade de fazer diferente. E fazer diferente pensando até na moda, né, que um dos pontos é o descarte de roupas. Ele pensou fazer diferente diminuindo o descarte. Isso reduz também os custos. Então, ele começou um modo de produção muito inovador, que em vez de você fazer grandes apostas e colocar em lojas offline, pedir para um fabricante produzir 1.000, 5.000, 10.000 peças, eu peço para ele produzir 50 a 100. Eu ponho num aplicativo que quanto mais países eu estiver conectado, melhor, porque em algum lugar vai ter demanda, e caso tenha demanda, eu produzo mais. E caso não houver demanda, o descarte é mínimo, porque são poucas peças. 50 a 100 peças. 50 a 100 peças, dependendo, pode ser um pouco mais, mas a gente começa em torno de 50. E o que isso traz? Isso traz uma perda menor, para já na produção, de 20% a 30% menor. Então, daí explica, em grande parte, o sucesso da Shein, em grande parte, como que a Shein consegue ofertar os produtos com o preço que oferta, né? Essa forma inovadora de produção. E nesse contexto, a gente já começou, a Shein globalmente começou a seguir a missão dela, né, que é tornar a beleza da moda acessível a todos. Porque o preço já traz a diminuição de preço. Você fazer 50 a 100 peças e testar, te proporciona testar outros tamanhos. Então, quem entrar no aplicativo da Shein, vê que você acha desde o PP ao 3XL, que é o maior tamanho, então veste todos os corpos, veste todas as estações. Então, é uma forma inovadora, junto com a missão de levar a beleza da moda, tornar a beleza da moda acessível a todas, que veio esse sucesso todo e que em 2022 a gente começa a crescer no Brasil também. Muito interessante. E aí você falando que a produção de 50 a 100 peças, a gente entende, mas existe aí um aumento de demanda durante o ano, né? Então tem o Dia das Mães, estou falando de Brasil, mas no mundo todo, aí tem Natal, tem Black Friday. Então como que você se adapta a isso? Porque
a gente entende, você produziu 50, mas tem uma época que a venda aumenta exponencialmente, mais do que aquela curva normal que você está imaginando. Como que é essa adaptação da Shein? Sim, é uma ótima pergunta, né? Porque é sazonal. Acho que o fato de ser uma empresa global diminui o risco da sazonalidade. Porque enquanto você está tendo o Dia das Mães no Brasil, você está tendo outra data em outro lugar. Então, demandas, se um dia tem um pico em um país, outro país está sem. Mas quando, vamos dizer, na produção específica para o Brasil, daí sim a gente tem flexibilidade de levar o pedido mínimo para 100, 200, 500. E não só depende da gente, né? Acho que a gente tem um relacionamento com os produtores que também a gente distribui a responsabilidade. Se a gente pede 100 peças, mas o produtor está muito confiante, porque ele mandou para a gente aprovar as peças dele, ele está muito confiante, ele mesmo pode se adiantar e produzir mais. Então, a gente pede 100, 200, está chegando o Dia das Mães, ele acha, não, veio menos do que eu acho que vai vender. Eu mesmo adianto e quando a gente manda a segunda ordem, já está pronto. E ele consegue cumprir os nossos prazos que são menores que o do mercado. Então, a gente tem essa troca de compartilhamento de risco também. O produtor que quer vender, ele também toma parte do risco do modelo. Ótimo. A gente viu uma entrada no Brasil que foi fulminante, né? Então, foi, de fato, um crescimento muito grande. Ao mesmo tempo que a pergunta que fica, né, é por que o Brasil? Isso é uma coisa importante, né? Tem um mercado grande, mas por que o Brasil? E qual é essa perspectiva, né, dessa produção aqui? Sim. O Brasil, a inserção dele global atual é assim, muito boa. Muito boa. E o Brasil, por 3 motivos. Para não começar a falar todos os motivos, que acho que os 3 principais. O primeiro, a nossa demanda é muito grande, é um país de 200 milhões de habitantes. Quando você olha assim, fora os grandes mercados, na China, talvez Estados Unidos, o Brasil compete e Índia pela população. O Brasil entra num grupo de países com uma população muito grande, com uma renda média razoável. Então, existe demanda no país. Muitas empresas asiáticas, a gente tem visto nos últimos anos, entraram no Brasil. O outro lado, daí específico da Shein, em relação à moda, é um país que conserva as capacidades têxteis que a gente quer usar. É o maior produtor têxtil do Ocidente. Então, a gente olhando como forma de produção, até quando eu entrei, muito antes, em 2020, né, começou a fazer o cross-border, eu entro em 2022 para começar os negócios locais, já era esperado do Brasil se tornar um hub de produção local, então o Brasil produzindo para a população, né, que existe a demanda, e exportação. A gente tem a ambição de exportar, sim. A gente tem que descobrir quais produtos. O Brasil é muito forte no jeans, por exemplo. Tem o algodão, o brasileiro usa muito jeans. Por que não exportar? Por que não trazer essa ambição para a indústria, né, de exportar? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, a inserção do Brasil é muito boa quando você quer mão de obra também. Não são todos os países, se você olhar aqui, a capacidade que a gente tem de pessoas ligadas no e-commerce, que trabalham com e-commerce, não são todos os países que têm isso. Então, quando a gente contrata também na Shein, em São Paulo, a gente tem acesso a grandes universidades, grandes mentes pensantes e que conseguem trazer e realmente trazer esse resultado e tornar os projetos, né, que a gente sonha em realidade. Então, esses 3 motivos do porquê o Brasil. Ótimo. Você falou bastante de parceria aí, quando você fala do fornecedor, entrar também no risco, da nossa malha têxtil aqui no Brasil e da possibilidade que a gente tem para os próximos 5 anos, assim, os planos da Shein no Brasil. É fabricar aqui mesmo, é fazer parcerias com produtores que já estão aqui, é abrir uma produção própria. Quais são os planos para o Brasil aí nessa produção daqui, nesses próximos 5 anos? Sim, nossos planos são bem ambiciosos, né? A gente tem, de repente, nos próximos 3, 4, já uma meta de 85% dos produtos vendidos serem locais. E daí são 2 frentes, o 3P e 1P. O 3P já começa a crescer muito rápido em maio do ano passado com a minha vinda. E é o primeiro, até ajudando, porque a Shein escolheu o Brasil, é o primeiro país da Shein que tem o 3P. Sim. É uma empresa que só produzia no 1P na China, fazendo cross-border, e que no Brasil, dado tudo que eu falei, começa a ser o 3P também, que já é razoavelmente grande no negócio. E esse ano, já começando, a gente já fazia testes o ano passado, esse ano a gente acelera o 1P também, fazendo parcerias, encontrando fábricas, né? A gente tem polos muito famosos no Sul, Sudeste, Nordeste,
e querendo chegar em 2026 com 85% das vendas locais. E, eventualmente, exportando. Esses são os planos, são ambiciosos. Temos investimentos, né? A gente sabe que é necessário fazer investimento. A cadeia logística do Brasil, a gente, de repente, ajudar com tecnologia, mudar o processo, que é diferente. A forma que a Shein produz roupas é diferente do mercado local. Então, temos um caminho muito ambicioso pela frente, que a gente está muito animado. Faz parte também nesse processo não reconstruir, não vou usar essa palavra, mas remodelar, às vezes, alguns modelos que o Brasil, né? Quando você fala, vai chegar nos parceiros e falar, vamos pensar de outra forma, vamos pensar diferente. Esse modelo que funcionou para a gente até aqui, que é diferente, vamos tentar adaptar. Super interessante, né, Marcelo? E olhando para modelo, nós temos a nossa diretora de curadoria do evento, a Vivi, ela sempre sobe aqui no palco e ela fala, quando eu vou encontrar no mercado brasileiro, não tem roupa para mim, eles não olham para a mulher que usa tamanho XPTO, enfim. E ela sempre fala muito isso e ela sempre nos traz que ela consegue se sentir representada quando ela entra numa marca ou numa loja, ela consegue enxergar todos os tamanhos ali representados. Isso traz uma importância muito grande. E a gente vê aqui na população brasileira uma diferença de tamanho, né? Que tu consegue ir do PPP até, de fato, o 3XL e conseguir complementar toda essa grade. Eu acho que isso é muito importante. Pegando um pouquinho do gancho, Felipe, tu falou para nós que a ideia, de fato, é produzir no Brasil e exportar isso em algum momento. Quais são os outros países que a Shein, isso? A gente vai aprender a falar o nome hoje aqui. Isso. Shein, isso? Shein, é de Shein Inside, daí ficou Shein. Shein, nunca mais eu erro. A Shein, então, quais são os outros países que vocês estão vendendo, o que vendem mais que o Brasil? Sim. Que pode ser aí uma perspectiva de exportação para essa produção produzida aqui no Brasil? É uma ótima pergunta. O Brasil já é dos top 5 maiores países de venda da Shein hoje. E a Shein, no Brasil, está surfando um pouco a onda do que a gente está chamando pós-Covid do nearshoring. Muitas empresas, por muito tempo, concentraram suas malhas industriais em poucos países, que pode ser mais barato, mas daí vem alguma coisa como a Covid, que fecha todas as rotas logísticas, e o que você faz? Então, o Brasil entra nisso também. Então, o Brasil entra na América do Sul. Então, quando a gente olha, conversando hoje, no futuro pode mudar, seria principalmente para a América Latina. Acho que o Brasil tem uma boa inserção, é próximo. Os países vizinhos do Brasil, nem todos têm a capacidade industrial que o Brasil tem. Então, a gente olha o Brasil, sim, como um polo exportador para a América Latina primeiro. Mas, de novo, a gente está aberto. Como qualquer empresa tech, a gente tem que estar aberto a possibilidades. Se a gente encontrar alguma coisa que o Brasil faz muito bem, muito barato, e que outros mercados globais gostariam de ter acesso, a gente vai acessar esses mercados. Então, eu posso falar hoje, a América Latina, eventualmente, existe sim a possibilidade de outros mercados. Quais mercados que a Shein está hoje aqui na América? Na América Latina, acredito que o México, Chile, e entrando em mais. A gente estuda-se, né? Mas no mundo, em mais de 150 países. Incrível, né? E esse modelo aqui, a indústria têxtil brasileira, ela funciona de uma maneira. Então, ela trabalha muito com coleções e a definição do produto e a produção em larga escala, né? Até por conta da questão de custo. Então, eu tenho um modelo de calça jeans, eu vou produzir a grade, que são 2Ps, 3Ms, 2Gs, faço isso aí, produzo. E vamos torcer, fazer promoção para que venda tudo. A Shein vem propondo um novo modelo, né? Como que você acha que isso vai funcionar no Brasil? Quais são esses desafios para esse novo modelo aqui no Brasil? Sob demanda, né? Que igual você falou, sobre demanda. Isso. Existem desafios, sim, né? Obviamente. Antes da gente acessar o mercado da América Latina, com o do Brasil, a gente tem que testar a produção num mercado menor do que o global, que são as indústrias que a gente tem na China, principalmente. Então, existe um maior risco de você testar a demanda e ela não acontecer. Então, talvez no Brasil a gente tenha que ser mais preciso nas escolhas, entendendo também a sazonalidade de cada região. Não dá para achar que todas as regiões do Brasil são as mesmas. Eu acho que todo mundo aqui entende que eu produzo o inverno, aqui pode estar frio, em outras regiões não estará. Então, a gente vai ter desafios, sim, no Brasil. Acredito que o modelo ele é revolucionário, mas sim fazer para o Brasil tem suas especificidades. E a gente vai ter que entender, testar e mudar. E daí é uma cultura muito interessante tech, né? Que o erro ele é muito menos mal visto que em outras
indústrias. A gente tem que errar, a gente tem que testar, tem que errar e fazer diferente. Até como você, desde formar time, como que eles se formam, quem que toma a responsabilidade, com que indústrias a gente trabalha, em que regiões. Então, a gente tem que testar, fazer e, caso erre, ajuste até achar um modelo ótimo de produção local. Tem uma pergunta aqui que foi feita para mim antes, para a gente podia falar. Então, assim, o Brasil hoje, ele é um país que eu não conheço fora, e aí, desculpa a ignorância, mas no Brasil hoje a gente vê uma necessidade, assim, uma carência de variedades. Então, o brasileiro, a gente está sempre buscando inovação, está sempre buscando alguma coisa diferente, e, de fato, quando eu olho o Nordeste e comparo com o Sul, tem uma diferença muito grande de clima, de temperatura, de cores. Então, né, o Nordeste é muito mais colorido aqui um pouquinho do que os estados do Sul, que não são tão adeptos de cor, e a gente vê isso muito quando a gente fala de outros segmentos. Como é que vocês estão olhando para isso, de poder entregar essas variedades para os clientes, para que eles possam ter essa percepção de fato de bonança? Sim. Isso vai muito de encontro com a nossa missão, que é tornar a beleza da moda acessível a todos, né? Quem está em São Paulo, a gente talvez não entenda o que você falou de não ter acesso. Aqui a gente vai nos shoppings, vai no Brás, vê as coleções, anda na Oscar Freire, tudo está acontecendo aqui. Você sai dessas regiões, o acesso à moda é mais escasso, não chega tanto. E você sai daqui e não tem, realmente não tem, às vezes não tem a moda da sua região, porque não se produz. Então, a Shein, ela quer levar para todas as regiões do Brasil esse acesso a essa moda. E a moda, ela traz qualidade de vida, ela traz autoestima, é uma forma de você se expressar também. Então, a gente tem regiões do Brasil que, justamente, que a moda não chega, as pessoas não conseguem expressar 100% quem elas são. Você anda aqui em São Paulo, na Paulista, você vê, em geral, as pessoas têm a moda como forma de expressão. Outras regiões ainda não. Então, faz parte da nossa missão, sim, levar a capacidade também de expressão e esse bem-estar que a moda traz para todas as regiões do Brasil. Isso se faz muito pelo online também. É difícil chegar a varejistas em, às vezes, offline, lojas, interiores de muitos estados. O online, estando em São Paulo ou no interior do Amazonas, é o mesmo aplicativo. Talvez demore mais dias para chegar, mas chega. Chega, né? Então, a gente vai levar para todas as regiões do Brasil. Daí, sim, tudo que se vê no app se vê em todas as regiões. Eu fui convidado agora recentemente para conhecer uma cidade no interior, no sul da Bahia. E eu cheguei na cidade para conhecer a cidade, estava muito quente, eu não tinha levado, enfim, roupa suficiente, eu fui procurar e não tinha para vender. Uma única loja que tinha, no final de semana ela estava fechada, e aí a pessoa que estava me recepcionando falou o seguinte: não, peraí, tem uma pessoa que traz uma mala de São Paulo. Eu, como assim? Aí eu falei: não, ela traz uma mala. É uma mala mesmo, cheio de roupa, que ela vem aqui em São Paulo, compra e vende na cidade. O digital, o online, ele consegue vencer essa barreira. Sim. E isso é acho que é uma das grandes virtudes e vantagens do que a gente faz aqui. Poder se aproximar desse cliente que está mais distante, poder estar mais presente. Acabou de sair daqui o Correios, né, que é um grande precursor dessa expansão do e-commerce nessas regiões. Então, é um trabalho muito bacana. Não, muito interessante. E a Shein, ela vende para vários países da América Latina, ela vende para países até mais do que ela vende na própria China, né, em alguns países. E esse mercado brasileiro, essa expansão e esse projeto todo, qual a expectativa aqui no Brasil, para as vendas no Brasil, nesse mercado? É que o Brasil seja o primeiro país da Shein no mundo? Quais são as expectativas para todo esse investimento, né? Você mesmo falou que a sua chegada está muito ligada a essa expansão aqui no Brasil e na América. O que a Shein olhou para o Brasil e falou: é lá que eu quero construir? Qual... Sim, o Brasil, se você olhar por população, tirando a China, a gente deveria ser o terceiro mercado, depois de Índia e Estados Unidos, né? Tem uma questão daí de renda também. Os Estados Unidos, a renda média é 5, 6, 7 vezes maior que a do brasileiro. Mas sim, o Brasil, a inserção, como eu comecei, a inserção do Brasil globalmente é muito boa, da demanda, da oferta e da mão de obra. Então, não à toa, a gente foi escolhido como o primeiro país para lançar o Marketplace, já com a minha chegada em maio do ano passado e de outros membros do meu time. A gente constrói o Marketplace, o primeiro país a construir o Marketplace, a gente exporta o que a gente construiu aqui, esse know-how, para outros países da Shein, que talvez fosse inimaginável antes o Brasil ser a fronteira da tecnologia, né, de uma nova iniciativa de uma empresa global. E a gente é o segundo país a ter produção local, junto com a Turquia. Foi a Turquia,
e o Brasil aqui na América do Sul, já o ano passado a gente fazendo testes. Então a inserção do Brasil é muito boa e o mercado consumidor potencial do Brasil é muito grande. Quem sabe aí futuramente está levando o 3P brasileiro para fora, Imagina. fazendo trabalho, pode ser uma possibilidade. Não vou pedir para o Felipe responder isso longe disso, mas comentário Sim, nosso a aqui. moda, não, a moda brasileira é uma moda, né? O ano passado, quem teve a oportunidade de estar aqui no fórum, a gente trouxe 2 marcas brasileiras que fazem a exportação, né? E falando como a moda brasileira, autêntica brasileira, ela é recebida lá fora e ela é desejada e ela é cultuada. Felipe, muito legal. E uma outra pergunta que eu queria fazer para ti a gente tem esse desafio desse modelo para o produtor. Então, o produtor, o parceiro da Shein hoje, ele produz essas peças, essa quantidade, mas isso foge do padrão dele, e foge muito. O brasileiro está acostumado de fazer produções realmente em larga escala. Quando a gente consegue trazer isso, qual é o poder de convencimento que vocês têm? Como vocês estão trabalhando isso junto com esses parceiros para que esse parceiro, de fato, mude esse mindset? Sim, essa é uma excelente pergunta, né? Porque realmente a experiência é interna, né? A diferença entre construir o 3P e 1P é que construir o 3P foi plugar vendedores que já faziam algo a fazerem em outra plataforma. 1P não. 1P é sentar com a indústria e falar, ó, a gente vai fazer diferente, você vai ter que reaprender, tem um custo e tem um risco. Como conversando com eles, fazerem eles toparem esse risco, né? Eu acho que tem esse trabalho, hoje, depois de um ano, está mais fácil do que junho do ano passado, quando a gente sentava, poucas pessoas haviam ouvido falar da Shein, o ano passado, ou dessa produção local, mas esse ano o interesse existe, né? E é uma indústria que vem sofrendo há muito tempo. Desde a abertura no real, a gente vê a produção industrial têxtil brasileiro vem caindo e a Shein vem como um fator que quer mudar essa dinâmica. A gente vem para produzir local, para fornecer local e para exportar. Então a gente quer abrir essa oportunidade para essa indústria tomar o risco de trabalhar com a gente. Mas demanda tempo, a gente treina, a gente senta, às vezes. Imagina você, uma pessoa de uma indústria têxtil em Santa Catarina, vai e produz 100 peças, você tem que passar no tempo que você produziria 500. Mas que talvez, se ganhar escala no nosso aplicativo, pode vender 10 mil, mas talvez. Como que a gente volta e daí no primeiro mês vendeu só 100? E fala, não, testa outra, manda outra. Pede para os seus designers testarem mais e vai tomando risco, até que chega essa roupa e vende 10, 20, 30, 50 mil. Então, essa pessoa tem que tomar um risco também. E a gente tem que treinar e trabalhar junto. Mas tudo que se ouve, né, a gente testando mesmo, a gente sente que é uma parcela importante da economia, assim, geradora de emprego, da indústria, que está tomando, sim, esse risco e que quer produzir diferente, quer achar alternativas para, acho que as últimas 2 décadas que houve uma perda de produção nacional. Bacana. Sabe qual é aquela pesquisa, né, que dá o quentinho no coração? Quem aqui já comprou na Shein? Levanta a mão, por gentileza. Olha lá. Essa é aquele quentinho no coração que dá, né? Quando tu vê que todo mundo está na mesma base. Quem aqui sabia que era Shein? Shein. Não me enrola. Vocês compravam na Shein que nem eu, gente. Shein. Para. A partir de hoje estão comprando na Shein. Agora o Felipe veio ensinar, é Shein. Felipe, queria te agradecer muito por esse papo aqui. E eu queria te pedir um favor. O que tu pode deixar para esse time aqui, de clientes de vocês? Eu acho que agradecer de novo a presença, né, e que continuem entrando no aplicativo. A gente tem muita coisa nova vindo, muita novidade vindo. E é um commitment, né? A gente, a gente tem um plano para o Brasil mesmo, nacional. A gente tem um plano de crescimento e que estamos muito confiantes que irá acontecer. Pelos números que a gente já vê, 3P, e pelos testes que a gente vê em 1P também, a gente está muito confiante de tudo que a gente vai fazer aqui no Brasil. Torcemos que aconteça. Obrigado, Felipe. Muito obrigado.